Fala aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu queria apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, o Liderança em Foco, e o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do Século XXI. Pessoal, você que desejar ajudar o canal, entre em contato, adquira um exemplar, adquira o livro nosso aí. Esse livro foi escrito por mim e pela minha esposa, custam apenas R$20, certo? A gente trabalha com boleto, envia o boleto para você, tá ok? Então vamos lá. O vídeo hoje vamos falar a respeito sobre a suposta, certo? Escute, sobre a suposta saída do ministro da Saúde, o Pazuello, certo? Hoje, nas minhas pesquisas, né, alguns jornais, algumas redes de comunicação estão informando que o ministro Pazuello entregou hoje seu cargo, se demitiu hoje, entregou seu cargo hoje, domingo, dia 14/3/2021. O ministro, né, o grande general Pazuello entregou, segundo, né, as informações de alguns canais de mídia, ele entregou hoje o seu cargo, né, no Ministério da Saúde. Só iremos saber, na verdade, segunda-feira, né? Amanhã é que podemos ter alguma notícia se realmente o ministro entregou o seu cargo. Então vamos falar um pouquinho, né, a respeito das questões infelizmente, dessa crise sanitária. Eu vou falar assim para que o YouTube não derrube o vídeo. Então essa crise sanitária, né, está causando grandes transtornos a toda a sociedade brasileira. E assim, pessoal, tudo indica, né, o que estamos caminhando realmente para o país, né, está caminhando para um fechamento completo novamente do país. Estamos caminhando para isso, infelizmente. Só que eu quero ver como vai ficar a economia. Eu quero ver se os governadores vão assumir o salário de milhões de trabalhadores, se o governo federal vai assumir o salário também de milhões de trabalhadores, tá certo? Eu quero ver o que vai acontecer, tá ok? Porque é o que estamos vendo. Estamos caminhando, infelizmente, para um fechamento completo, certo? O dia decisivo vai ser quarta-feira, quando vai encerrar, aqui pelo menos aqui onde eu moro em Pernambuco, vai encerrar o decreto do governador Paulo Câmara, né? E aí daí então vamos ver quais vão ser as atitudes do governador aqui do estado. E eu queria dizer aqui a vocês que acompanham meu canal, pessoal, nós temos que entender o seguinte, veja bem, quem é que está decretando os fechamentos? A gente não pode sair metralhando todo mundo como se fosse culpa do governo federal, como se fosse culpa de deputados. Não. Nós temos que entender o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para administrar a crise sanitária no Brasil é dos governadores do estado, certo? Então, no entanto, todavia, nós temos que entender que se houver um fechamento, certo? Esse fechamento vai ser por conta que o governador do seu estado fechou, tá certo? Não é o governo federal. O governo federal, quinta-feira, na sua última live, ele disse o seguinte: por ele, a estratégia seria, vamos lá, quem não tiver comorbidades e quem for idoso de grupo de risco, fique em casa trancado. E quem for pessoa jovem, não tem comorbidades, não tem nenhum tipo de doença crônica, vai trabalhar, tomando, lógico, todas as precauções necessárias, certo? E daí então vai trabalhar, normalmente vai ter suas atividades. Mas nada disso foi feito. Os governadores dos estados tiveram um ano para se preparar, porque eles sabiam que
que viria segunda, terceira, quarta onda dessa crise sanitária aí, dessa doença, certo? Então não se prepararam. Veja bem aonde nós estamos, aonde nós estamos parando, certo? Então a pressão, acredito, se aconteceu realmente, se o ministro Pazuello entregou ali seu cargo, a pressão foi muito grande sobre ele, né? Porque tudo que está acontecendo está pressionando qualquer líder, né? Pessoal, você é líder aí de um ministério, né? Você é político, lidera alguma coisa, a pressão nesse momento está muito grande, principalmente no Ministério da Saúde, por conta dessa crise sanitária. Então é isso aí. Então vamos colocar cada ponto em seu devido lugar. Não vamos criticar fulano sem ter noção de que foi fulano ou cicrano quem decretou um fechamento, quem decretou o fique em casa, certo? Então vamos entender bem quem foi realmente e quem é que realmente está decretando os fechamentos, os fique em casa, os fique trancados, certo? Então vamos entender direitinho quem é que está decretando e quem é que está defendendo essa tática. É o governo federal que está defendendo essa tática, né? Ele disse, quem for idoso e que tiver doenças que tenham alguma comorbidade, tipo pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, fica em casa. E quem tem saúde vai trabalhar. Isso aí foi o que o governo federal falou. Já os governadores estão trancando todo mundo, certo? E eu vou dizer a você, os estudos científicos relacionados a esse trancamento não tem alguns estudos científicos, mas o embasamento deles não é tão robusto assim. Então, nós temos que analisar, a população tem que fazer seu papel, viu? A população tem que fazer seu papel. Aí, se realmente o ministro entregou seu cargo, é mais um que não aguentou a pressão. Então a população tem que fazer também o seu papel. Nós temos que pressionar, certo? Democraticamente, é lógico. Os políticos, tá ok? Você aí, vamos pressionar. Não é nada antidemocrático, tudo dentro da democracia, tá ok? Pressionando como? Vamos ligar para os gabinetes dos nossos governadores, dos prefeitos, dos nossos vereadores. Vamos ligar para o gabinete deles e pressionar, entendeu? Vamos lá ligar para esses caras aí e pressionar eles, certo? Vamos pressionar os governadores também, entendeu? Perguntas. Se você está perguntando alguma coisa ao político que você elegeu ou não elegeu, mas está lá, se você está perguntando alguma coisa a ele, você não está cometendo crime, tá certo? Você está perguntando porque é seu direito. Você como eleitor, você como contribuinte, tem realmente o direito de perguntar quais são as medidas que o político, o seu político lá que você elegeu ou não, está tomando por conta dessa crise sanitária, tá certo? Ou se realmente se concretizou, não sei. São notícias, às vezes as notícias no Brasil são tão enviesadas que nós não sabemos, né? Às vezes são até fake news. Então por isso eu estou falando que se caso aconteceu, não tenho certeza, né? Não foi oficializado pelo governo federal. Se realmente o ministro da Saúde, o Pazuello, saiu, nós temos que parar para analisar qual é o nosso papel de população, qual é o nosso papel de contribuinte, para que possamos pressionar realmente quem está, tá certo, acabando com a economia, quem está realmente gerenciando uma crise sanitária de uma forma que não está havendo realmente resultados positivos. Eu faço outra pergunta aqui. Perguntar não é crime. Por que os hospitais de campanha foram fechados? Outra pergunta, né? Por que os hospitais de campanhas foram fechados? Essa pergunta aí é para os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, certo?
Por que os hospitais de campanha foram fechados? Espero aí a resposta de todos vocês, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, aqui a gente encerra. Eu queria fazer uma indicação de leitura aqui para você, ó. Livro muito bom, né? Como Vencer a Guerra Cultural, Peter Kraft. Pessoal, é muito bom esse livro. É um livro cristão, certo? Como Vencer a Guerra Cultural. O Peter Kraft, ele demonstra aqui no seu livro que o cristão que está inserido nesse mundo, ele está lutando uma guerra espiritual, tá ok? E nessa guerra, o inimigo das nossas almas, no caso seria o Satanás, ele usa muitas vezes a cultura para pressionar nós que somos cristãos, né? E aqui no livro, o Peter Kraft, ele tem até um textinho aqui interessante, eu vou ler para vocês, né? Para você entender mais ou menos que é um livro muito bom, certo? É uma indicação muito boa de leitura. Eu vou ler aqui um trechinho do livro. Veja o que diz. Muitos cristãos caíram na armadilha de proclamar paz, paz, quando não há paz alguma, escondendo-se dos assuntos que os pressionam no dia a dia. Acreditaram que resistir à cultura dominante é inútil. Ao mesmo tempo, outros cristãos foram afoitos ao declararem guerra muito cedo, confundindo possíveis aliados com inimigos. Aqui, ó. Guerra Cultural, Como Vencer a Guerra Cultural, Peter Kraft. Muito bom esse livro aqui, viu? Eu indico aqui a leitura. Estou terminando já de ler. O livro chegou para mim ontem. Já estou terminando de ler, porque ele é muito bom mesmo, certo? E até a respeito desse assunto aqui, encerramos o vídeo a respeito, né, da possível saída do ministro Pazuello. E falando um pouquinho desse livro, algo bem interessante me chamou a atenção dele, porque é o seguinte: você vê que o pessoal, os islâmicos, o pessoal o muçulmano islâmico, a sua religião, né, ele não procura se inserir naquele meio, né? Tem uma cultura lá, ele vai para lá, ele não procura se inserir naquele meio. O que é que ele faz? Ele busca que aquelas pessoas daquele meio se convertam à religião dele, tá certo? Por isso que ele não aceita ser inserido naquela cultura. Já o cristão, infelizmente, nós temos um defeito muito grande. Nós buscamos nos inserir na cultura existente e acabamos nos misturando. Por isso que nós hoje em dia temos um mundo cristão pop, né? Existem alguns ministérios que são bem pops. Outro ponto também, alguns tipos de questões do mundo que estão entrando dentro da igreja. Tipo, hoje em dia nós temos os pastores coaching, certo? Que é aquele treinador, né? Aquele cara que é mais voltado a treinar, instruir o cara para o seu lado profissional. Hoje em dia na igreja também tem isso, né? Então veja só como a diferença dos muçulmanos para os cristãos. Os muçulmanos, eles não buscam se inserir no meio cultural que vive, eles buscam que aquele meio se torne a cultura deles. Já o cristão não. O cristão, ele se mistura e se insere naquele meio ali com facilidade, tá certo? Então essa dica é interessante, livro muito bom, né? Do Peter Kraft, Como Vencer a Guerra Cultural. Então é isso aí, muito interessante. Pessoal, nossos avisos: sábado, 7h30 da noite, todo sábado nós temos nossa live cristã. Não perca, está excepcional. Você também que queira dar uma força no nosso canal, vai ficar aqui na descrição do vídeo meus dados bancários, se você quiser fazer um depósito aí, né? A gente agradece bastante. Então, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.